Olá, Mari. Olá, tudo bem? Como é que tá você? Boa noite, pessoal. Olá, Nilson. Boa noite, pessoal. Boa noite, Nilson. Bom estar com vocês. Excelente, Mari. Vamos aqui dar início ao nosso estudo, mediunidade, né? Estudo e prática, do programa 2. Mas antes, vamos fazer uma oração, uma prece de agradecimento e de apoio à equipe espiritual. Vamos lá. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, amado Mestre Jesus, abençoe neste momento nossos trabalhos, que nenhuma má influência venha aqui nos atormentar, que possamos continuar no caminho do bem, praticando a caridade, e dessa forma for, que assim seja. Que assim seja. Ô Mari, nós estamos aqui com a turma do nós chamamos lá ERD 6, na nossa casa no NEPOM. Estamos estudando mediunidade e prática, do programa 2, módulo 1, Fundamentação Espírita, as reuniões mediúnicas, roteiro 4, critérios de participação e afastamento, certo? Vamos agora entrar numa lâmina, para a gente fazer uma leitura e depois fazer um comentário, tá certo assim? Combinado. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também, para que não haja divisão no corpo, mas, antes, tenha os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Está lá em Paulo, 1 Coríntios, de 12, item 12, 25 a 26. Veja, Mari, como Paulo nos chama a atenção nas nossas reuniões mediúnicas. Ele faz uma comparação do corpo de Cristo, onde os corpos ele tem vários membros, né? Os braços, as pernas, cabeça, tórax, o abdômen. Então, todo isso é um conjunto, essa comparação que ele faz aqui. Se um adoece, certamente vai prejudicar os demais membros. Eu me lembro que se a gente machucar um dedo, às vezes eu trabalho na marcenaria, e às vezes eu machuco um dedo. Ah, Maria, me dá uma dificuldade danada para poder exercer uma função, uma coisa só. Então, trazendo para o nosso grupo mediúnico, a gente vai falar de mediunidade aqui, e de grupos mediúnicos, reuniões mediúnicas, quando um membro dessa reunião mediúnica ele está em erro, ou ele está em um momento de aflição, ou de qualquer tipo de perturbação, não é só ele que está, é todo o conjunto entra nesse estado de perturbação. E se todo mundo está bem, não é só uma pessoa que está bem, todos estarão bem. Então ele chama a atenção que esse corpo mediúnico não é uma individualidade, e sim um corpo só, um conjunto só. Então, vale lembrar que cada membro desse grupo tem que estar em harmonia um para com o outro, para que ele não venha a adoecer a posteriori. Então, veja como é importante a gente estar reunido em um grupo mediúnico, onde todos podem se respeitar, onde todos podem se amar, e o acerto de um é o acerto de todos, e o erro de um é o erro de todos. O que é que você pode ver também nessa parte aí, Mari? Maravilhosa essa fala, porque nos traz o sentimento de unidade, né, de união, e mostra que cada um tem a sua devida importância e faz parte ou corrobora para o bom funcionamento do todo. Então, essa fala em Coríntios, ele basicamente atesta isso, né? Que somos todos uma única célula, cada qual com sua atribuição, e na falta de uma dessas células,
todo o conjunto perde essa estabilidade. Eu senti, né, essa ausência. E, por parte disso, demonstra que deve-se haver esse pensamento, esse sentimento mútuo de cooperação, de amizade, de compromisso para o trabalho. É, como se diz, né, é o encaixe perfeito do quebra-cabeça. Peças diferentes, mas que completam-se o todo. Mari, a sua fala aí é muito excelente, muito completa muito o que eu acabei de dizer. Então, nós vamos passar para o próximo slide. Critério de admissão do trabalhador à reunião mediúnica. Estar integrado em atividades da Casa Espírita e ter realizado cursos regulares. Revelar hábito de estudo e oração, realizando, inclusive, a reunião do Evangelho no lar. Participar de atividade de assistência e promoção social. Outro aspecto de serviço que os obreiros da desobsessão não podem olvidar sem prejuízo é a assistência aos necessitados. Estar em condições físicas, emocionais e psíquicas para participar da reunião mediúnica. Ter disciplina, pontualidade e assiduidade, com um compromisso assumido. Deve aprender a superar os impedimentos naturais e outros contratempos. Esforçar-se na busca da transformação moral pela vivência do Evangelho à luz do entendimento espírita. Não estar vinculado à reunião mediúnica de outra casa espírita. Veja, Mário, quantos itens temos aí a ser discutido na admissão de um membro, né, de um trabalhador na reunião mediúnica. Nós vamos por parte. Mas, antemão, eu vou fazer um pequeno comentário, uma pequena introdução. Veja os cuidados que precisamos ter ao formar, ou, já que a casa existe, umas reuniões mediúnicas, ou uma reunião mediúnica, ou várias reuniões mediúnicas, critérios para que esses membros adentrem essa reunião mediúnica. Nós percebemos que não é qualquer pessoa que vai adentrar numa reunião mediúnica. Chegou um médium desequilibrado na casa, chegou um médium que está passando por um tratamento de desobsessão, ou um socorro ali, a pessoa já quer pegar aquele médium, aquela pessoa, é mediunidade. Pode ser e não pode ser. Mas pegar essa pessoa e jogar dentro de uma reunião mediúnica, isso é um perigo eminente. Então, aqui nesse primeiro tópico, ele fala, ela tem que participar das atividades da casa e ter realizado cursos, né, dentro da casa. Aqui no próprio livro, ele coloca o ESD, né, que é o estudo sistematizado da mediunidade, e o estudo sistematizado, o ESD é o estudo sistematizado da doutrina espírita, e o ESM, que é o estudo sistematizado da mediunidade. Como nada, ele tem que participar de um curso desse dentro da casa, não é isso? Para poder estar apto, né, preparado. Não significa que porque ele fez o curso que ele já vai estar apto, preparado, não. Tem outros itens que a gente vai ver aqui mais, mas eu queria que você pincelasse um pouquinho aí na sua fala sobre isso aí. Verdade, Nilson. Inclusive, é uma forma também de se mostrar responsabilidade e preocupação da equipe espiritual para com aquelas pessoas que pretendem ingressar, para que seja seguro para ambos, né? Para todo mundo. Isso, mais do que nunca, afasta o acesso de pessoas curiosas, ou até mesmo aquelas pessoas que, por ter algum grau de sensibilidade, já se acha pronto para o serviço, e a gente sabe que não é dessa forma que deve se ingressar numa reunião mediúnica. Então, esses pontos que foram levantados nesse estudo é fantástico, e é basicamente a diretriz que as casas que têm esse comprometimento sério para com os adeptos, né, os que frequentam, precisam seguir para que tudo discorra de uma forma muito tranquila, os trabalhos, e também esse desenvolvimento
dessa pessoa, né, desse espírito que está se colocando a serviço. Isso mesmo, Mário, porque a mediunidade ela tem alguns critérios. Ela, apesar de ser uma faculdade do espírito e se manifestar em uma predisposição orgânica, é preciso que ele tenha esse conhecimento desses mecanismos da mediunidade, né? Da evangelização do ser como um todo. Ele se preparar para ele adentrar uma câmara mediúnica, para se colocar à disposição da equipe espiritual. Então, ele chama a atenção também aqui, logo no segundo tópico, das equipes que trabalham com desobsessão. Ele diz que é de suma importância a pessoa praticar a caridade, né? Estar vinculada a um grupo social de ações sociais, para poder ele trazer, agaranhar amigos espirituais, né, na prática da caridade, trazer benfeitores espirituais para próximo dele. Então, é de suma importância que as pessoas que fazem parte de grupos mediúnicos, ela esteja enganjada em um grupo social, ou da casa, ou fora da casa. E os grupos sociais, eles se expandem para todos os cantos, né? Não significa que você só vai estar dentro da sua casa fazendo a caridade dentro da sua casa espírita, mas você pode estar por fora também, fazendo o bem. Quer, Priscila, falar alguma coisa sobre esse tópico? Fantástica essa fala. A gente vê que nosso irmão de ideal, Divaldo Franco, ele sempre traz esse relato, né? Que a nossa necessidade, a nossa falta, o nosso desconforto pode ser suprimido quando a gente se coloca a serviço do bem. E que a caridade, ela traz muito isso para a gente, né? Essa sensação de bem-estar e de alegria por estar amenizando a dor do outro. Então, nós estamos nos preparando para essa sensibilidade do serviço. É essencial que a gente pratique a caridade para a assistência dos menos favorecidos. Isso é de lei, né? Como diz no jargão, isso é de lei, isso tem que ser feito. Com coração, diga-se de passagem também. Justamente. E o interessante é que ele coloca aqui esses trabalhadores que vão fazer parte de grupos mediúnicos de desobsessões, veja como a gente precisa nos blindar, né? A prática do amor faz com que criemos vínculos salutares, principalmente no plano espiritual. Porque quando nós vamos mexer com processos obsessivos, nos colocamos a risco, né? Estamos nos metendo, muitas vezes, em brigas de outros, né? Apesar de não sermos nós que fazemos as desobsessões, mas colaboramos quando nós estamos nas câmaras mediúnicas. Então, essa prática da caridade é que nos vincula de coração a espíritos nobres, né? Que podem nos auxiliar e auxiliar aqueles que, porventura, vinham a entrar nas nossas câmaras mediúnicas através do processo obsessivo. Então, a equipe espiritual encarnada, ela tem que ser uma célula sã, né? Saudável, de pessoas afins, de pessoas humanizadas, de pessoas que estão laborando intimamente na tentativa de se redescobrir. Onde tiver orgulho e vaidade aí nesses grupos, a queda é feia. Então, é preciso que nós estejamos, sim, trabalhando no bem, primeiramente conosco, e aí, sim, podemos nos colocar à disposição. E ele chama também a atenção aqui, Mário, das condições físicas, emocionais e psíquicas. Veja que coisa surpreendente. Quer dizer, uma pessoa que vai entrar numa câmara mediúnica, se colocar à disposição para doar o seu corpo físico a espíritos que, porventura, estejam necessitados, né? Quem chama das incorporações, dos choques anímicos, para que eles sejam doutrinados, a gente falou isso na aula anterior, é necessário que esse médium ele esteja fisicamente saudável, né? Bem, né? Com a sua saúde em dias, também emocionalmente, né? Saudável, equilibrado, e psiquicamente. Certa feita eu me encontrava em um estado de cansaço mental, um estresse mental muito grande. E eu percebia que eu não tinha força mental para controlar as passagens mediúnicas. Então, eu pedi um afastamento temporário de uma reunião mediúnica que eu participava dentro da minha própria casa. Eu não conseguia mais, eu sentia isso. Eu não tinha essa força mental para equilibrar as comunicações mediúnicas, até mesmo para entrar em contato com a equipe espiritual. E eu vi o resultado salutar. Eu não me afastei de completo de todas as atividades, mas eu me afastei de uma atividade e eu percebi uma melhora
uma melhora salutar. Então, o médium tem que estar se observando nesse sentido também, física, emocional e psíquica. Eles têm que estar se observando também. Comentar alguma coisa, Mari? Perfeita a sua fala, porque mostra que a gente entende o nosso limite, a nossa fragilidade, é uma doação, nós necessitamos de ter, e claro que praticando a caridade, fazendo as nossas preces, evangelho no lar, tudo isso é forma da gente estar nos abastecendo de boas energias, de boa aptidão para o serviço, mas lembrando que sim, que essa sua fala demonstra que temos que ter sempre esse olhar de observar que menos às vezes é mais, e você consegue aí se colocar a serviço e sem se prejudicar também, né? Porque existem aí dois processos, né? O que a gente se coloca a serviço na vida, por determinação de Deus, e esse que a gente abraça com o coração, com o sentimento de causa, para estar favorecendo aí também esse tipo de assistência. Então, só para complementar a sua fala, que foi excelente, né? Certo. E continuando nesse mesmo slide, mano, ele fala da disciplina. Então, o médium, quando a gente está falando de médium, nós estamos falando de todos os membros da reunião mediúnica, né? Porque todos ali são médios, né? A gente já conversou isso numa aula anterior. Lembra disso? Então, todos ali estão o doutrinador, o facilitador, a sustentação, o médio passista, né? Os médios de corporação, psicofônica. Então, todo mundo ali naquele membro da reunião mediúnica são médios, de uma forma, de um grau ou outro. Então, ele chama a atenção para a disciplina. Então, se você assumir um compromisso com aquele grupo mediúnico, encarnado e desencarnado, então se faz necessário, sim, você saber o horário que vai começar a reunião mediúnica, o horário que vai acabar a reunião mediúnica, e ali ele cumprir aquele compromisso que ele faz. Muitas vezes, hoje em dia, com o mundo, com a correria que nós estamos no mundo, eu nem sei se depois do coronavírus nós vamos continuar correndo desse jeito, mas estávamos nesse corre-corre, nunca tinha tempo para nada, a gente não tinha tempo para nada, né? Tem um tempo, agora nós temos todo o tempo do mundo, quero ver o que a gente está fazendo com esse tempo. Então, a gente vê, chega atrasado na reunião mediúnica, faz parte da vida, faz parte das atribulações diárias. A gente precisa só se organizar um pouco, às vezes o trabalho impede, o trânsito, então a gente vai tentando sanar, né, essas questões, e também na saída. A gente, na nossa aula anterior, a gente falou sobre os feedbacks no final das reuniões mediúnicas, as avaliações. Então, o membro da reunião mediúnica, ele tem que saber se a sua reunião mediúnica começa às 19 horas e acaba às 20 horas, então ele tem que ter aquele tempo disposto para estar ali. Porque não adianta ele estar ali, corpo com corpo, e a mente pensando em outro lugar que já vai sair, que tem que ir já para um casamento, com um batizado, ou que tem um problema lá fora para resolver. Então, ele não vai estar ali por inteiro. Lembra do corpo lá de Paulo, os Coríntios, primeiro? É o corpo inteiro, mente, corpo sã, mente sã naquele momento, à disposição da equipe espiritual. Fala alguma coisa? Somente para dizer isso, né? Essa questão da responsabilidade que nós temos que ter com a disciplina, disciplinar nossos pensamentos. E é isso, esse entendimento que, embora a gente está na carne, tem as demandas da carne, quando assumimos o compromisso para com o trabalho mediúnico, nós temos que ter, sim, esse critério de nos abster de pensamentos e também de prover formas de estar servindo ao grupo como um todo, sem trazer prejuízos, porque os atrasos prejudicam a concentração, prejudica o andamento da reunião, porque a pessoa não está ali totalmente entregue, ainda está muito na agitação, da correria por chegar. Então, por isso que é tão batido essa questão da disciplina e da pontualidade, e principalmente da assiduidade. Eu sei que você tem algo a falar sobre a assiduidade, e é muito interessante, e é algo que é muito batido pelo nosso dirigente, a mostrar a responsabilidade da assiduidade dos médios em si. Isso, Maria. Aí já vai completando aqui no slide, porque ele fala assim, nós devemos aprender a superar impedimentos naturais. É aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. Muitas vezes nós estamos, tá chovendo, não vou hoje, meu patrão tá marcando uma reunião, ou sei lá, meu marido, meu esposo. Então a gente precisa, assim,
se você assumir um compromisso mediúnico, como eu falei, com um membro de uma reunião mediúnica, ele tem que entender que se ele está fazendo parte daquele grupo, naquele momento, naquele dia, aquele horário é do grupo mediúnico, da equipe espiritual. Então, ele tem que aprender a criar essa disciplina na vida dele. Se a gente tem um emprego, um patrão, você tem que bater o ponto lá X horas, sair X horas, o patrão não quer conversa. Você tem que entrar naquela hora, você tem que sair naquela hora. É um contrato social que você fez com ele ali. Tá entendendo? Quando a gente falha, é punido, recebe advertência, não é assim? A empresa você queimou um dia, queimou 2 dias, chegou atrasado, você recebe a advertência e logo você está sendo demitida, descontado o salário, coisa e tal. Então, no grupo mediúnico, trazendo para essa nossa realidade espiritual, quando a gente assume um compromisso com a equipe espiritual, nós temos um compromisso com aqueles espíritos ali, que são pessoas, que são espíritos atarefados no plano espiritual, que estão lá trabalhando e que marca com a gente naquele horário, desce, faz uma programação e que espera da gente como nada fisicamente está presente e mentalmente, né, presente naquela sala. Então, é um exercício, é um treinamento e é uma responsabilidade que nós assumimos conosco mesmo. Quem estuda o Evangelho, quem estuda a doutrina espírita, quem lê a respeito da mediunidade, percebe que o benefício cai sobre nós, né? Então, é um compromisso que nós assumimos e temos que aprender a lidar com essas atribulações diárias, para que no dia da reunião mediúnica a gente deixe em último plano a reunião mediúnica. Né? Infelizmente, ainda somos assim, mas precisamos colocar ela assim, em primeiro plano também na nossa vida e cumprir com a nossa responsabilidade, principalmente naquele dia acordado com o grupo. Vai? Posso passar próximo item. Ele fala aqui também que o esforço, né, da transformação moral, a gente já falou sobre isso, que é o Evangelho, e também, mas uma coisa que me chama muita atenção, que o membro da reunião mediúnica precisa estar vinculado apenas a uma reunião mediúnica de uma casa espírita. Por que isso? Não significa porque só aquela casa espírita é a casa mais certa, que faz tudo certo, nada disso. Se nós não estamos dando conta de uma casa espírita, você imagine dar conta de 2 casas espíritas, 3 casas espíritas. Eu não entendo como é que as pessoas conseguem. Mas eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, né? Eu tenho a ver com a minha vida. Então, aqui está relatando que é preciso, sim, que aquele membro daquela reunião mediúnica, ele se dedique as suas forças àquela casa espírita. Aqui, nesse mesmo tópico, ele diz que nós temos que estar física, emocional e psiquicamente preparado para uma reunião mediúnica. Você imagine 2 reuniões mediúnicas em 2 centros espíritas diferentes, endereços diferentes, dias diferentes, pessoas diferentes, equipe espiritual diferente. Então, você tem que ser uma mega pessoa para estar sabendo lidar com 2 grupos diferentes, com 2 equipes diferentes, 2 endereços diferentes. Então, se você tem condições de fazer isso e não se prejudica, e não prejudica os grupos mediúnicos, pode ser até salutar, porque a doutrina espírita nos mostra que o templo de Deus não é um templo de pedra. Nós estamos na quarentena e nós estamos vendo que as casas espíritas estão todas fechadas, as igrejas estão fechadas, as sinagogas do mundo inteiro estão fechadas. Então, nós vamos deixar de ser espírita, nós vamos deixar de ser cristão, nós vamos deixar de praticar o bem, de fazer a caridade, de ser médio? Não. Mas, no momento atual que estamos vivendo, no grau evolutivo que nós estamos, nós ainda não temos condições de dar conta de 2 casas espíritas, principalmente na mediunidade. Excelente observação. Justamente, acho que você completou tudo, Nilson, quando você trouxe aí essa abordagem e saiu, né, discriminando que a gente tem que realmente, será que está tão disposto assim a abraçar esse todo, né, sem nos prejudicar? Imagina-se que para se participar de uma reunião, há quanto tempo o trabalho é feito, a preparação do médium, do corpo todo mediúnico. Então, não é algo simples, não é algo em cima da véspera de acontecer. A gente vem há dias, a depender das situações, dos casos a serem abordados, talvez até mais que uma semana,
Então, de fato, seria muito desgastante para o aparelho físico do médium estar se expondo a toda essa demanda, e aí a gente colocaria, né, em tese aí, se realmente seria interessante ter todo esse desgaste. Imagine aí numa cirurgia, se fosse um médico cirurgião e se expondo a cirurgias de longo tempo, saindo de outra também outra, a qualidade teria aí realmente 100%? Talvez não. É melhor a gente abraçar uma atividade que a gente possa se dedicar a se entregar 100% do que ficar 50% em uma, 50% em outra, ou até menos que isso. Perfeito, Mário. Então, vamos passar para o outro slide agora. Vamos fazer uma leitura para a gente discorrer sobre ele. Critérios relacionados ao afastamento do trabalhador da reunião mediúnica. Considerar a possibilidade de afastamento do trabalhador do grupo mediúnico em situações específicas, quais sejam falta moral ou comportamento social incompatível com a seriedade da reunião, desarmonia física ou mental, psíquica, grave, ausência de compromisso com a tarefa voluntariamente assumida, faltas contínuas sem justificativa. Neste sentido, o dirigente da reunião mediúnica deverá entrar em contato com o participante, procurando identificar as causas de sua ausência. O afastamento do trabalhador do grupo mediúnico é uma situação que deve ser encaminhada com bom senso e espírito de fraternidade, analisando caso a caso. O dirigente e demais integrantes do grupo devem ser colocados à disposição do participante, auxiliando no que for possível, colhê-lo de volta assim que cessar a causa que provocou seu afastamento. Veja, Mari, quanta coisa para ser discutida. Veja que, às vezes, é necessário, sim, que um membro da reunião mediúnica precise se afastar, né? Então, ele fez aqui vários tópicos, justamente essa parte que me chama a atenção, da questão psíquica, física, mental, emocional. Muitas vezes nós esquecemos disso. O próprio médium esquece disso. Que ele precisa ter esse carinho com ele mesmo, né? Minimizar os estresses. Claro que o dia a dia, a família, né? O trabalho, as situações financeiras do próprio país, nos estressa muito. Então, o médium ele tem que ter essa percepção que ele precisa se cuidar. Ele precisa se jogar. Ele se joga no mundo, se joga na reunião mediúnica, se joga, né? Não pode. Ele tem que ter esse equilíbrio, essa disciplina. Horário que ele tem que começar a trabalhar na empresa dele, horário que ele tem que sair da sua empresa, horário que ele tem que fazer sua alimentação, o repouso físico, o exercício físico. Então, ele tem que se cuidar. Ele tem que ter uma preservação consigo. Porque o que vai valer ele ser uma pessoa descuidada de si próprio, mentalmente, como ele está colocando aqui, psiquicamente, fisicamente, e sair a se preocupar com o outro. Onde é que começa a caridade? No outro primeiro? Não. A caridade começa com você. Você imagina o seu exemplo, pegar um pedaço de sua parte. Você imagina um médico. Ele é um neurocirurgião que precisa estar uma habilidade tremenda ali para fazer uma incisão no crânio, está bem preparado. Se é uma pessoa que não se cuida, é desequilibrada emocionalmente, cansada fisicamente, não dorme direito, não se alimenta direito, entra em uma cirurgia, sai em outra, é um estresse danado. Você imagina qual o grau de risco que ele tem de cometer grandes erros em cirurgias. Então, o médium, ele tem que seguir os passos do evangelho. Ele tem que se cuidar primeiro, se resguardar suas forças. Como é que você vai doar se você não tem forças psíquicas, emocionais, físicas,
Você está esgotado lá, você vai receber caridade na sala mediúnica. Isso uma vez ou outra, tudo bem, mas você está lá um mês todo, de 4 reuniões mediúnicas, 3 você tá morrendo. Então, isso me chamou bastante atenção nessa questão. O que é que você pode relatar também aí, Mário, suas experiências? Eu falei de minhas experiências, que eu já tive em reunião mediúnica, que eu estava mais morto, mais desencarnado do que encarnado. Eu não tinha nem como ajudar, eu estava lá acabado, já trabalhei o dia todo, me acabei no ultravídeo, quando cheguei na reunião mediúnica eu estava mais cansado do que qualquer outra coisa. Eu nem me preocupei que ia ter reunião mediúnica de noite, então só me preocupei em trabalhar. Então, nesse dia da reunião mediúnica, a gente tem que ter uma perca material, se é no trabalho. Quando é uma empresa, a gente tenta ali adiantar o serviço no outro dia, tal, para naquele dia a gente estar um pouquinho aliviado. Mas se é uma empresa rígida, fechada, aí a equipe espiritual vai até compreender isso. Mas se você pode fazer, faça, porque você vai dar mais trabalho do que está ajudando. Complete aí, Mário. Olha, Nilson, eu digo para você que as pessoas estão ganhando muito, porque além de estar discutindo aqui um pouco sobre o tema, está sendo feitas colocações, né, de forma prática. Isso é um grande aprendizado, né? Como posso dizer para você? Acho fantástico sua fala. Eu acho que a gente pode pegar como exemplo uma desilusão amorosa. Um participante que tem um relacionamento, né, um namoro com alguém, quando você tem alguma intemperança, um diálogo, algum tipo de desarmonia, a pessoa fica em desequilíbrio, não trabalha direito, não estuda direito, pensando em resolver aquela problemática. Agora, você imagine, né, como isso também pode ser levado para essa questão da mediúnica. Você não está inteiro, você não está completo, você não está pleno. Então, ali você está dando mais trabalho do que ajudando para fazer algo. Ainda bem que a equipe espiritual, os técnicos, amigos, eles, para não prejudicar o trabalho, muitas das vezes até afasta, isola aquele servidor, aquele componente. Mas essa prática, de vez em quando, tudo bem, mas isso virar uma rotina, é realmente algo a se considerar. E aí, cabendo até mesmo ao dirigente, né, ser sábio nesse direcionamento da conversa, de buscar tentar auxiliar de alguma forma, e até mesmo permitir esse afastamento temporário até que as coisas se resolvam. O que eu vejo aí que vai ser decisivo aí é a humildade do componente e da confiança também, outro quesito importante, humildade e confiança. Humildade para dizer, não estou bem, para o dirigente, e confiança, né, sabendo que a pessoa, o dirigente, ele vai tentar entender, ele vai ver que você usou de uma maneira muito sincera, muito honesta, de demonstrar que é um pedido de ajuda. Tem casos que você pode ter, sim, um auxílio, né, vamos dizer, de valores importantes, às vezes, quem sabe, né, a gente promove algo para favorecer, como irmãos, fora desse quesito mediúnico em si, né? Mas, de toda sorte, a gente não está largado da própria sorte, não. Nós temos que ter essa comunicação, isso tem que ser algo perene para os componentes, tem que haver a comunicação. O outro não pode saber que você não está bem se você não expressar. É por isso que a confiança tem que existir, né? Acho que basicamente isso, meu irmão. Você sabe mais do que eu para falar sobre, pela sua experiência, sua longa estrada aí nessa seara. Ô, Mari, quem sabe muito é Jesus, ele que é o mestre, a gente não sabe nada. Para completar a sua fala aí, que foi muito, muito bem explicada, muito bem pontuada, logo do afastamento, realmente, ele fala das faltas graves, né, do afastamento sem justificativa. A pessoa precisa, sim, estar atento a isso. Você vai faltar na reunião mediúnica, é uma coisa que lhe impeça mesmo você estar na reunião mediúnica. Faz uma falta rotineira, uma semana, outra semana, então o dirigente tem que estar muito atento. Então, é ser feito um afastamento, e observando caso a caso. E esse acompanhamento do membro da reunião mediúnica tem que estar atento, todos têm que estar ali tentando ajudar ele a sair dessa questão que ele se colocou, foi colocado.
Como você falou da questão amorosa, isso aí pode acontecer com qualquer um. Aí é uma coisa que está além das nossas forças, é diferente. Certo? E se a pessoa não está conseguindo contornar aquela situação, porque perdeu o emprego, porque perdeu um parente muito querido, que está doente, enfermo, hospitalizado, a pessoa não está conseguindo tirar a cabeça daquele problema, quer ficar perto daquele parente, eu acho mais salutar a pessoa se afastar do grupo mediúnico e cuidar do seu parente lá, do que ele estar fisicamente na reunião mediúnica e não estar prestando um bom serviço na reunião mediúnica. Quando ele encontra esse equilíbrio, que ele consegue se manter ali na reunião mediúnica, à disposição da equipe espiritual, ele pode ser beneficiado, assim como o seu parente ser beneficiado. Mas, às vezes, a pessoa não consegue, né? A pessoa se encontra tão aflita com aquela situação, que tem um filho, um pai, um tio, até, né, é doente, não consegue se desvincular daquela situação, então um afastamento seria até salutar. Uma questão amorosa, como você colocou aí, seria até salutar. Então, que tem que ser observado caso a caso, e que os dirigentes da reunião mediúnica têm que estar atentos a isso, e sempre tratar o caso com amorosidade. O nosso próximo slide, e fazer o fechamento, certo? Encerramento. Vamos lá. Compromete-se com a preservação da harmonia do grupo, cultivando incessantemente as disposições estabelecidas por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, segunda parte, item 341. Perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, um único desejo, o de se instruírem e melhorarem, por meio dos ensinos dos espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Exclusão de tudo que, nas comunicações pedidas aos espíritos, apenas exprima o desejo de satisfação da curiosidade. Recolhimento e silêncio respeitosos durante as confabulações com os espíritos, união de todos os assistentes participantes, pelo pensamento, ao apelo feito aos espíritos que sejam evocados, concurso dos médios da Assembleia Reunião, com isenção de todo sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia, e com um só desejo de serem úteis. Veja, Mari, como a reunião mediúnica, ela tem critérios que são fundamentais para um bom funcionamento numa casa espírita. À luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita. Estamos lá no item Livro dos Médiuns, o item 341. Ô, Mari, eu não vou nem fazer um relato aqui de tudo que está aqui, porque eu acredito que todo aquele que passa pelos grupos de estudo de um centro espírita, ele carrega consigo essas informações. Eu aqui refletindo, Mari, eu percebo como nós precisamos criar mecanismos para nos lembrarmos desses ensinamentos. Volto a dizer, o nosso dia a dia, tanto dentro como fora do centro espírita, cria vícios na gente de convivência. E muitas vezes nós nos afastamos desses ensinamentos que estão aí, né, à disposição da gente. Quantas vezes eu já li isso aqui no Livro dos Médiuns? Quantas vezes a gente já ouviu falar isso nos grupos de estudo? Quantas vezes a gente já ouviu falar isso no Evangelho segundo o Espiritismo? Mas eu volto a dizer que nós vivemos em um mundo materialista e deixamos com que esse mundo nos absorva por um completo. Quando a gente conseguir viver em um mundo mais espiritualizado, tudo isso aqui não precisará nem ser mais lembrado, será vivenciado pela gente todo dia, em todo lugar, em todo momento, principalmente dentro de uma casa espírita. Nós vemos, às vezes, nossos irmãos de ideal espírita, tanto dentro de nossa casa, como no próprio movimento espírita, carregando enormes milímetros, enormes amores próprios. Eu tiro comigo próprio. Eu também tenho muito isso, às vezes, um milímetro.
amor próprio, me sinto magoado, uma observação de um colega, um chamamento de um amigo para um item mais interessante, uma falta de respeito que eu tive com meu colega, numa colocação de uma palavra que não lhe foi muito agradável, e eu não estava nem aí que deixei de falar ou não. Então, a gente precisa criar um mecanismo de espiritualização na gente. É o que falta na gente. E eu volto para um exemplo particular meu, me sinto peço mil desculpas ao grupo, a você e ao pessoal, que o coronavírus está me mostrando o quanto eu estava esquecido de ser cristão, de ser espírita. O quanto eu estava esquecido disso tudo, de ser mecânico, certo? De estar ali, tem que fazer, tem que acontecer, assim está certo, está errado, assim está certo, está errado. Então, isso tem que cair por terra, porque Jesus é amor. A prática da caridade, ela tem que ser uma prática feita de coração, em cima de sentimentos nobres, certo? Então, se um está certo, o outro está errado, tem que chegar a um consenso, e ninguém é juiz de ninguém, ninguém é condenador de ninguém, e cada um está num grau evolutivo, e cada um tem que ter um entendimento. O estudo é para nos igualar no conhecimento e na prática. Agora, a moralização é individual, cada um se moraliza conforme as suas capacidades e as suas necessidades. Então, esse tópico aqui está bem explicado. Gostaria que você desse uma pincelada. Eu peço desculpa aí pela minha explanação muito pessoal, muito íntima. Tem que ser mais técnico, né? Mas eu acho que nós estamos técnico demais, né? Estamos técnico demais. E espiritismo, Jesus, existe as técnicas, sim, as diretrizes, mas tem que ter coração também, com responsabilidade. Então, está faltando isso na gente, que é esse meio termo. Sair mais do termo técnico, continuar com responsabilidade, mas ter coração também. Eu acho que o que nos falta, que os centros espíritas, as reuniões mediúnicas, precisa ter um coração pulsante dirigindo elas, e não aquela força técnica demais que precisa ter, mas sem amor, sem caridade, acho que a gente não chega a lugar nenhum. Eu encerro a minha fala, você dá o seu tópico para a gente poder fechar e passar para o pessoal de casa para discutir lá na reunião mediúnica, na aula de terça-feira. Vai lá, Mari. Então, né, Nilson? Eu vejo essa oportunidade como uma forma das pessoas também conhecerem um pouquinho mais da gente. Eu sempre costumo falar, quando estou facilitando, que o facilitador ele não é professor, ele é um irmão que, dentro do aspecto da doutrina espírita, que é a fé raciocinada, ele mantém uma rotina de estudo e, dentro da sua capacidade de compreensão, vai se colocar à disposição para debater, para afirmar, para compartilhar seu pensamento com outros irmãos, e com base nessa condensação de informações e de certezas que a gente vai ter ao longo dessa caminhada de estudo, nós nos colocamos a serviço de facilitar, de ajudar, de dar um norte para o desenvolvimento das pessoas que vai chegando. Então, eu acho que a gente precisa fazer isso mais vezes, né, de se colocar como verdadeiros alunos que somos, e deixar que Jesus seja o nosso professor, porque ele sim, eu tenho certeza, que é dotado de todas as capacidades do entendimento e da vivência prática para nos orientar. Que cada dia que passa a gente percebe que a gente precisa sim subir os degraus da evolução, mas isso não quer dizer que é colocar o sapato alto. A gente está fazendo uma coisa que é difícil, Nilson, é desbravar, é sair da nossa zona de conforto e se colocar a serviço. Quem já teve contato com a gente em sala de aula sabe que somos isso. E eu nunca enganei a ninguém, que tem minhas limitações, que são muitas, mas que eu estou tentando fazer dentro da minha compreensão, tentar de alguma forma ajudar. E eu acho que é isso que você está fazendo agora. Por isso eu não desculpo, mas eu digo, fale mais. E fale com essa verdade, fale com a vivência, porque a gente não está fazendo enganação, a gente está sendo verdadeiro em dizer que somos isso. Fazemos isso, sentimos isso, sabemos que precisamos muito ainda amadurecer e crescer, mas que, como bons alunos que somos, estamos fazendo um esforço para não repetir o ano, né? Aí nem que a gente vai para a recuperação, mas a gente vai passar, porque a gente vai aprender a lição. Eu acho que o que os meninos estão aprendendo em estar em sala de aula, digamos assim, né? Com o evangelho, com os tomos sistematizados da doutrina, é justamente
incutir a necessidade dessa transformação, de ver esses elementos de ser unidos, de ter compaixão para com o outro, de ser respeitosos, de saber respeitar o tempo e respeitar a fala do outro, de entender que cada um vai ter uma compreensão acerca daquilo ali, mas que o saldo positivo vai ser o máximo de proveito que conseguir tirar de cada temática abatida ali em sala de aula. Precisamos deixar de lado essa convicção de que sabemos e se colocar a serviço do aprendizado de fato. Somos alunos, literalmente alunos, temos muito a galgar, e é bom compartilhar esse aprendizado. Obrigada por estar compartilhando com todo mundo e comigo essa sua experiência de vida, de vivência. Vamos lá, Mari. Quero agradecer a sua participação, a participação do pessoal em casa, que eles tenham uma boa explanação, uma boa discussão sobre o assunto. E está aí a literatura para estudar e ser discutida. E vamos encerrar com a nossa prece, pedindo a Deus e agradecimento. Queremos agradecer esse momento ímpar em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe e que possamos continuar assim, a caminhar sob os seus passos, mesmo percebendo que somos vacilantes, mas que um dia, Senhor Jesus, saberemos andar firmes e fortes como o Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Cara, Nilson, boa noite. Tchau. Um, dois, três. Olá, Mari. Olá, tudo bem? Eita, que o cachorro aqui latiu. Eita, que o cachorro aqui latiu. Tá vendo? O Mari deu uma travada grandona aí. Peraí. Deixa eu parar de latir. Fazer a prece para ele, né? Vê se você fala. Vá. Vê se você fala aí rapidinho agora. Vá. Vá.